Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. É muito bom estarmos no santuário para adorarmos ao Senhor, e não há um outro lugar na terra melhor do que estarmos na presença de Deus. Quantos trouxeram a espada do Espírito? Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias. Hoje é o culto da família, então a mensagem que vamos trazer é voltada para a família. Quantos encontraram? Diz assim, meus irmãos: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Podeis assentar. Gostaríamos de externar nossa gratidão por mais uma oportunidade de estarmos servindo ao Senhor na transmissão da sua palavra, e também estender minha gratidão ao pastor Edilson, nosso dirigente, que nos facultou o convite. A todos os obreiros presentes, que Deus possa abençoar, e a toda a noiva do Cordeiro. Glória a Jesus. E a minha esposa, irmãos, essa guerreira que o Senhor nos colocou ao nosso lado. Grande tem sido as batalhas, mas na vida do crente, as batalhas, ele não enfrenta elas sozinho. O Senhor vai adiante. Eu gostaria, na noite de hoje, neste culto da família, trazer uma mensagem sobre 3 verdades bíblicas sobre a família. Nós podemos ter um vislumbre através da palavra de Deus e pela iluminação do Espírito Santo, que a família, ela é uma instituição que está sendo atacada nos nossos dias. Nós podemos, meus irmãos, ter toda a credibilidade que a família, ela não é uma ideia do homem. Ela não nasceu nas faculdades do homem. A família, ela nasceu nas faculdades do nosso Deus. A família, ela é um plano original de Deus. E nós precisamos entender que temos um adversário chamado Satanás. A palavra Satanás, dentro da raiz do hebraico, significa adversário. Quando você chama alguém de Satanás, não está atribuindo diretamente ao diabo. Está atribuindo a alguém que se levanta contra você. Porque quando você pega dentro da raiz do hebraico e traduz para a nossa língua, a palavra adversário é Satanás. Quantos estão entendendo? E o diabo tem se levantado com furor contra esse projeto de Deus. E nós precisamos entender, compreendermos o valor que a família tem diante de Deus. E só é possível compreendermos se nós amarmos, zelarmos pelo estudo e o conhecimento da palavra de Deus, porque ela é a bússola que o Senhor Deus deixou para que nós pudéssemos estarmos armados com todo o conhecimento contra as estratégias do
adversário. Então, para que nós possamos entender e fortalecer e continuar sendo um canal de bênção, de amor, movido por Deus dentro da nossa família, nós precisamos examinar algumas coisas, algumas verdades bíblicas concernente à família. O primeiro ponto é que a família nasceu no coração de Deus. O versículo que eu li, no capítulo de número 2, versículo 18, o Senhor Deus, Ele cria os céus, Ele cria a terra, Ele estabelece tudo que foi criado sobre a terra. Deus cria o jardim e coloca o homem no jardim para cuidar, para zelar do jardim, para desfrutar de tudo que estava no jardim. E você vai perceber que a Bíblia não declara, não registra o tempo em que Adão ficou no jardim. Porém, a Bíblia diz que Deus olha para Adão. E é interessante, irmãos, eu vou ousar dizer, não é heresia. Deus descia pela viração do dia no jardim para conversar com Adão. E eu sou ousado em dizer que Deus passeava no jardim com Adão. E Adão contemplava o Senhor Deus como Ele é. Por quê, pastor? Porque ele não havia pecado. Adão era santo. E você percebe que Deus, em algum momento, olha para Adão e Ele contempla dentro de Adão uma solidão. Adão estava sozinho no jardim, sendo que foi ele que colocou o nome nos animais, e os animais tinham uma parceira. E Deus olhou para o coração de Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora para que seja idônea. Então não foi Adão quem primeiro pensou em uma esposa, foi Deus. Porque eu já vi algumas ramificações teológicas deturpadas das Escrituras, alguém dizendo que a família é uma construção humana. Infelizmente, muitas pessoas que não amam as Escrituras e que estão dando ouvido a mesma distorção que Satanás usou para enganar Eva, está emprestando os seus ouvidos dos nossos dias. E nós precisamos entender que a família, ela é uma ideia original de Deus. Foi Deus que olhou para dentro de Adão e disse: não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer uma adjuntora para que esteja ao seu lado. Eu vou dar a Adão uma esposa, para que ele gere filhos. Eita Jesus! É interessante que a geração de hoje não quer ter filhos. E você sabe o que eu estou falando. Quando os jovens da nossa atualidade casam, não querem ter filhos. Meus irmãos, filho é bênção de Deus, é herança do Senhor. Ele não te dá filhos confiado em você. Filhos são gerados pela dependência do Eterno, e é Ele que provê. Essa filosofia é do mundo, não é da igreja. Aí você me pergunta: a África é um dos países mais sofridos do mundo, sim ou não? E por que é que continuam gerando filhos? Se vivem praticamente na miséria. Porque se eu e a minha esposa não gerar filhos,
O meu nome vai morrer quando eu morrer. Não terá continuidade o meu nome. O nome da minha família vai morrer. Porque não perpetuará a geração que leva o meu nome. Aí você percebe que na África continuam tendo filhos. Debaixo de uma. Mas a África está de pé. Mesmo diante de sofrimento. Mesmo diante da fome. A nação está lá. Porque se eles deixarem de gerar filhos, a nação vai morrer. Aí é muito lindo, irmão, subirmos no altar, pegarmos a Bíblia e lermos: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Agora eu te pergunto, tu confia na declaração do Senhor por meio da sua palavra? Você de fato confia no Senhor? Porque falar de palavra é muito fácil. Passa pelo processo. É no processo que Ele revela a sua glória na sua vida. Eu preciso confiar no Senhor. É Ele que provê. Ele é o Deus da provisão. E a igreja de Jesus tem que gerar filhos, tanto na carne quanto no espírito. Então que essa filosofia que o mundo tem caia por terra na mente e no coração de muitos cristãos que estão recebendo isso. Então, se você é um casal jovem, gere filhos. Porque um filho vai carregar uma história de Deus na sua vida. Muitos dos pais da fé, irmãos, receberam promessas de Deus. Morreram e não viram a promessa se cumprir. Mas a geração deles, a promessa se continuou estabelecida e cumprindo de geração em geração. Deus te fez promessas. E os teus filhos viverão estas promessas. Você confia no Senhor? Seja sincero no íntimo da tua alma. Você depende por inteiro do Senhor. Eita, Jesus, me segura, Jesus. Então entenda. Foi Deus que tomou a iniciativa. É Deus que toma a iniciativa na nossa vida. Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Você pode estar impedindo. Eita, Jesus, de Deus levantar alguém com uma história muito grande. Então a iniciativa é de Deus. Ele já estabeleceu pelas leis naturais. Irmão, se você souber o que um filho faz, ele te tira do comodismo. Ele muda toda a tua rotina. Não é isso aí, homem de Deus? Eu vejo a minha esposa que não dorme de noite. Eu trabalho dirigindo, não tem como eu ficar acordado à noite, senão eu vou matar um bocado de gente dormindo no volante. Mas eu vejo ela a noite toda cuidando. Quando ela tem suficiência às vezes de respirar, está lá a minha sogra e está ela cuidando da Laura. Aí você percebe aquela batalha, aquela luta, mas faz parte de todo o cuidado
muda toda a tua rotina. Agora é interessante que quando Deus toma a iniciativa, que Deus olha para Adão, Deus observou. Segundo, Deus entendeu. Terceiro, Deus solucionou. O que, pastor? A solidão de Adão. Você sabia que tem pessoas no nosso meio que está agora aqui, mas se sente isolado, sente uma solidão grande no seu coração? Você sabia que tem muitos casais em que o marido não sente o companheirismo da esposa? Tem muitas mulheres que não sentem o companheirismo do esposo, se sente só, isolado. Mas entende uma coisa, eu tenho que olhar para minha esposa e ter o mesmo olhar que o Senhor Deus teve. Observar. As questões emocionais, as questões físicas e as questões espirituais. Porque mulher, irmãos, uma hora está em 220, outra hora está em 110, outra hora está neutra. E é meio complicado entender a mulher. Eu sempre digo que no dia que um homem entendeu a mulher, Jesus disse: meu filho, pegue a tua senha que eu estou te chamando para o céu. É complicado, mas você tem a habilidade de observar a tua esposa. E pense no homem que é cobrado pela esposa, sou eu. Porque eu não estou aqui em cima para dar uma ideia de hipócrita. Eu tenho dificuldades, eu tenho lutas, eu tenho batalha dentro da vida conjugal em cumprir esse mesmo prisma que o Senhor Deus, quando olhou para Adão, ele observou. E é importante o marido observar o comportamento da sua esposa. É importante a esposa observar o comportamento do seu esposo. E se você entendeu, não brigue, mas procure um meio de solucionar. Porque tem pessoas que só traz problema, só fala de problema, só fala de dificuldade. Correto? Mas cadê a solução? É melhor sentar e procurar uma solução, um meio de resolver a dificuldade. E o Senhor Deus, quando olhou para a solidão de Adão, ele observou. Guarda isso no teu coração. Ele entendeu e ele solucionou. Então perceba, o casamento se originou no interior de Deus, por isso ele é vital. Quando um lar se destrói, o coração de Deus é ferido. Eu vejo às vezes, você luta pelo amigo, você batalha no seu emprego, você ajuda as pessoas de fora, mas os de casa você não quer ajudar. Pelos de casa você não quer entrar no fogo. Pelos de casa você não quer se sacrificar. Eu conheço pessoas, e com todo respeito eu vou falar, que se ele zelasse da esposa, irmãos, como zela do carro, meu Deus, a mulher andava sorrindo para as nuvens. Se ele invertisse na esposa o que ele inverte no carro, meu Deus. Por que eu falo isso? Porque eu conheço pessoas assim. A minha esposa, ela está no nível de primeira prioridade na minha vida. O seu esposo, ele é nível de prioridade na sua vida. Porventura, disse Jesus, que um reino dividido não pode subsistir. Se você puxa para um lado, irmão, a tua esposa puxa para o outro. Se você tem uma ideia, a tua esposa não segue esta ideia e vai lutar contra esta ideia,
como não estará essa vida conjugal? E eu pergunto mais, como estará os teus filhos que está assistindo e contemplando todo este conflito? Porque os nossos filhos, eles não são convencidos por aquilo que a gente fala. 10% os nossos filhos ouvem, 90% o que ensina instrui eles e gera caráter e integridade neles é a nossa forma de tratamento com o nosso cônjuge. Como é que os meus filhos me enxergam? Que testemunho os meus filhos dão de mim? Então perceba, quando um lar se destrói, o coração de Deus é ferido. Por quê?